Então, para a nossa atividade, a gente vai estar começando aqui na página 14, e só relembrando, gente, aqueles velhos combinados, tá? Então, a gente vai ter 50 minutinhos aí para fazer essa atividade. Quando tiver faltando 5 minutinhos, eu estou avisando a vocês, ou no grupo ou na lista de transmissão, vamos voltar, tá? Essa aula está sendo gravada, então vou estar colocando ela também no YouTube, e depois estarei mandando o link para vocês, certo? E nós vamos agora para a explicação da atividade, para que vocês estejam fazendo aí ela bonitinha em casa, tá certo? Então, vamos aí para a página 14, onde nós temos um poema. Vamos ler o trecho de um poema, o poema Pipa. Então, vocês irão ler esse trecho do poema, certo? E, em seguida, você pode estar respondendo aqui, colocando suas opiniões, tá certo? Você vai colocar a sua opinião. Segundo o poema, o que a pipa faz no ar? Então, quando você lê, aqui você vai dizer o que é que a pipa está fazendo lá no ar. O que o poeta quis dizer com a pipa se alimenta de liberdade? O que é que você acha que ele quis dizer quando ele fala isso? E o que indica as palavras agita-se, sacode e pula? Eles são nomes? Eles são características? Ou eles são ações aí da pipa? Será que é o nome da pipa? Será que é uma característica dela? Ou serão as ações aí da pipa? O que ela está fazendo aí? Aqui está só para relembrar o que é o verbo, certo? Que é uma palavra que indica ação, estado de um ser, um fenômeno da natureza. Quando o verbo não indica pessoa, número, nem tempo, ele está no infinitivo, e dessa forma que ele aparece no dicionário. Então, estudar, entender, sorrir. E fala também da terminação do verbo infinitivo, que indica a conjugação, que é terminada em R, AR, ER ou ER, AR, ER e R, que estão aí a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Na letra B, você vai estar sublinhando os verbos do poema. Lembra, né, quais são os verbos? É tudo aqui está indicando ação, certo? Então, se você fosse procurar esses verbos no dicionário, como eles estariam escritos? Então, você vai observar aqui no poema os verbos e vai estar colocando aqui como é que eles estariam escritos. No número 2, na página 15, deixa eu dar um zoom, isso. Você vai circular as palavras guias dessa página de dicionário. Então, quais são as palavras guias, gente? Nós temos duas palavras guias, tá? Que ela vai estar guiando você para fazer aí a procura do seu dicionário, a pesquisa do seu dicionário, tá bom? E você vai estar respondendo aqui, ó. As palavras que você circulou são substantivos ou verbos? Do que a gente está falando aí, mas lembrando do substantivo também. A gente tanto está falando em verbo, como a gente tem aqui o substantivo. Então, você vai olhar aqui, ó, tem afetuosidade e afivelar. Então, você vai ver a afetuosidade, você vai observar aqui e vai ver se ele é um verbo, se ele é um substantivo. E afivelar também, você vai procurar aqui direitinho e vai ver se ele é um substantivo ou se ele é um verbo. E vai estar respondendo essa letra A. Quantas entradas na página reproduzida são verbos? Então, quantas palavrinhas aí, quantas entradas aqui nessa página vocês acham que tem aí que são verbos? Em seguida, vocês vão dar um pulinho lá para a página 18, tá? Vai aí para a página 18, onde tem aí a oficina de palavras conjugando verbos, tá bom? Então, você vai estar aqui, ó, lendo o Enigma de Backstreet 63. Então, você vai estar lendo aqui esse enigma e você vai estar respondendo.
você irá sublinhar os verbos no texto acima, tá? Então, tem aqui nesse nesse texto aqui do enigma, certo? Você vai estar sublinhando os verbos, tá bom? E como eles ajudam a contar a história. Em uma narrativa, os verbos são muito importantes. Eles dão movimento ou descrevem a ação das personagens. Então, você vai sublinhar no texto os verbos e observar como eles estão ajudando aí a contar a história. No número 2, para descobrir a resposta do enigma, reúna-se com o colega. Então, você pode estar falando com o seu coleguinha aí pelo WhatsApp para você estar fazendo essa atividade, certo? Então, você não faz só. Chama o coleguinha aí no WhatsApp, faz a chamada de vídeo e você vai respondendo, tá bom? Então, você vai completar aqui o texto com o nome dos fazendeiros e os verbos entre parênteses da forma adequada. Então, 2 verbos devem permanecer no infinitivo. Lembra quando é que ele tem que ficar no infinitivo? Ele tem que ficar o quê? Ele não está indicando o quê? Nem está indicando a pessoa, nem o número, nem o tempo. E a terminação é em AR, ER ou IR, certo? Então, o fazendeiro fulano, aí aqui tinha toda razão, aí você vai estar completando. Tem aqui, ó, alegar, ser, estar, ter, ser e pôr. Então, você vai colocar aí, entre parênteses, da forma adequada, esses verbos. Essas palavras que estão entre parênteses, elas são verbos, e você vai ter que estar aí colocando ela de forma adequada nessa atividade. Tá bom? Indo mais adiante, aqui, tinha pegado na página 24. Vem. Na página 24, onde ele fala aí da pessoa e número, o verbo pessoas e número, tá? Então, nós temos aqui um trecho de um conto, onde você vai estar respondendo quem é a pessoa que fala, com quem ela fala e do que elas falam. Então, a partir desse pedacinho aqui, desse trecho do conto, tem como você estar respondendo essas 3 questões aqui da letra A. Você vai marcar um X nas afirmativas corretas sobre as pessoas gramaticais no texto, tá bom? Então, aqui, ó, o falante, ele representa a primeira pessoa do singular. Sim ou não? A pessoa que está falando, que está contando, fazendo o conto, ele é a primeira pessoa do singular? Se for, marca um X. Ou se o falante representa a terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. E a primeira, eu, né? Então, será que quem é que está contando aí fazendo esse conto? A pessoa a quem o narrador se refere representa a terceira pessoa do singular. São eles, elas? Ele está se referindo a eles, elas? Ou a pessoa a quem o narrador se refere representa a primeira pessoa do plural? Beleza? Então, em seguida, você vai para a página 25, onde você vai copiar as frases, completando com o pronome indicado entre parênteses. Então, quem é a primeira pessoa do plural? Então, você vai colocar aqui a primeira pessoa do plural. Vamos ao cinema aos sábados. Então, veja quem é a primeira pessoa e completa a frase. Terceira pessoa do plural. Veja quem é. Na página 24, tem aí um quadro falando quem é a primeira pessoa do plural, quem é a terceira pessoa do plural, quem é a segunda pessoa do singular. Então, você vai completar, recolocar aqui, vai escrever o restante da frase. Não é só colocar o pronome aqui, não, beleza? No terceiro, vai copiar as frases, corrigindo o pronome. Elas comem um pedaço de bolo todos os dias. Elas como? Então, você vai estar observando aqui, vai dizer quem é a pessoa que tem que estar aqui no lugar delas, tá bom? Então, eles vêm para a festa junina. Ele vem. Então, você vai prestar atenção aqui, tá?
colocando e copiando o restante da frase. Não é só colocar o pronome correto, não, tá bom? No número 4, você vai relacionar as 3 colunas. Então, tem aqui o exemplo, ó. Deixa eu estar aqui colocando o exemplo para vocês. Eu gosto de pão com manteiga. Então, tu o quê? Aí tem a que você vai fazendo, vai formando a frase. Então, tem que ser de acordo com o pronome. Aí tem eu, tu, nós, eles, vós, porque elas, eu sempre, quando tu. Então, você vai estar fazendo aí essa conjugação aí bem direitinho, colocando o pronome no local certo, no verbo certo e no restante da frase, tá certo? E finalizando a página 26, essa primeira atividade de hoje, onde você vai ler esse trecho e vai responder. O narrador da história é também personagem ou não participa dos acontecimentos? Aí você vai dizer se sim, se ele é personagem ou não. No segundo, você vai dizer como foi que você descobriu isso. Como é que você descobriu se ele é personagem ou se ele não é personagem. E você vai copiar o texto como se você e um colega contassem a história. Como se fosse vocês que estivessem contando essa história aqui, tá certo? Então, você vai copiar ele como se fosse você que estivesse contando ela, tá bom? São agora aqui, deixa eu olhar aqui o tempinho para a gente ver quanto. São 50 minutinhos, tá certo? Para ver a hora que a gente vai voltar.